Olá pessoal, meu nome é Volneida Costa, eu sou professora do curso de Direito da PUC Minas, campus de Poços de Caldas, e hoje vamos discutir uma questão que é absolutamente fundamental para todos nós. Fundamental no sentido de que é um direito, uma garantia que sem ela a gente não consegue se desenvolver plenamente, a gente não consegue efetivamente manifestar aquilo que a gente é, que é aquilo que a gente acredita. Trata-se aqui de um direito que a Constituição de 88 assegurou no seu artigo 5º. É importante a gente refletir um pouquinho sobre esse artigo 5º, sobre a Constituição, a importância dela também em relação a esse direito, especialmente porque ela marca um momento muito importante da nossa história, que é a transição de um regime autoritário, em que tínhamos uma lei bastante repressiva em relação à manifestação do pensamento, a liberdade de expressão de modo geral, e o marco fundamental de outubro de 88 é exatamente assegurar plenamente esse direito à liberdade de expressão. Mas isso a gente precisa contextualizar e entender direitinho como que funciona esse direito para não incorrer também em abusar dele, em praticar excessos, mesmo quando a gente estiver exercendo um direito que a Constituição assegura. É super bacana eu manifestar o que eu sinto, o que eu penso, através de escrita, literatura, através de artes, da música, eu posso fazer uma exposição, eu posso fazer um quadro humorístico, uma esquete, eu posso fazer uma peça de teatro, tudo isso é uma forma de a gente se manifestar. E isso é muito saudável e a Constituição nos protege sim em relação a isso. O que a gente deve pensar sempre é o fato de eu estar manifestando a minha opinião, meu pensamento, a minha emoção, o meu sentimento, aquilo mais íntimo que eu tenho, eu estou praticando um ilícito penal, eu estou ofendendo a honra de alguém, a imagem ou não. Se eu me colocar dessa forma e responder que eu não estou fazendo isso, então eu estou sob a proteção da Constituição. Para compreendermos direitinho os limites que a Constituição nos impõe, além desse direito, dessa garantia que está aí no artigo 5º, ao mesmo tempo que a Constituição assegura o direito à livre manifestação do pensamento, a livre expressão do pensamento nas suas mais diversas modalidades, imediatamente ela já coloca um limite. Desde que você se identifique, é vedado pela Constituição de 88 o anonimato, e eu posso fazer isso me identificando sem que eu tenha que pedir qualquer tipo de licença, de autorização, sem que qualquer pessoa ou mesmo órgão estatal vá me limitar, me censurar no meu direito. Então eu tenho o direito sim de manifestar, seja como um profissional, seja como uma pessoa que está utilizando um meio pela internet, seja através de livros, de quadrinhos, de gibis, não importa, o meio, o importante é isso. Só que eu me identifico, quem eu sou e para quem eu estou falando, o que eu estou falando, como eu estou expressando, e também desde que eu me responsabilize por aquilo que eu estou afirmando. Então isso é absolutamente fundamental. A garantia da livre manifestação do pensamento, da liberdade de expressão, ela vem limitada por essa situação de responsabilidade. Eu tenho que me responsabilizar pelo ato e por eventuais consequências em relação às outras pessoas. Então, ao mesmo tempo que eu tenho o direito, eu tenho que ter essa responsabilidade. Por isso, a Constituição estabelece que, se você vier a praticar um dano a alguém, você vai ter que reparar esse dano. Isso significa uma indenização, muitas vezes, de caráter patrimonial mesmo. Não importa se o dano é amoral, da pessoa, se é um dano material que vai causar um prejuízo material na vida da pessoa,
ou até mesmo aí, físico, né? Ou ainda na esfera criminal. Essa questão da responsabilidade, ela pode e deve ser dividida nessas duas esferas. Eu tenho um campo de liberdade gigantesco, enorme, e eu preciso saber utilizar essa liberdade para não praticar um crime. Mas que crime que eu vou praticar só pela minha expressão, da minha palavra, de um desenho, de uma charge, né, de um livro? Ora, eu posso sim praticar esse dano e praticar o crime também. Então, no campo criminal, nós temos aí a possibilidade de praticar uma difamação contra alguém, eu sabendo que uma pessoa tem um nome a zelar, uma história de vida, um projeto de vida, propositalmente eu venho e difamo essa pessoa, danifico essa boa imagem que ela tem, eu estou praticando um crime. Mas se eu falar só para alguém aqui da minha família, ora, é preciso que para haver a difamação isso seja propagado, né, para mais de uma pessoa. Então isso caracteriza uma difamação. Então qualquer meio hoje de comunicação que a gente usa no dia a dia, até mesmo pelo um grupo de WhatsApp, eu posso praticar difamação contra alguém. E isso é crime. Assim como também a gente tem a questão da calúnia. Eu acusar falsamente alguém de um crime que eu sei que ele não cometeu. Então, quando eu tenho a consciência de que a pessoa não cometeu um crime e mesmo assim eu falo isso, que contra essa pessoa, eu também estou praticando um crime, mesmo estando aí emitindo uma opinião. Então, a gente tem que separar muito essa questão de emitir uma opinião, com os famosos achismos. Eu acho que ela fez, eu acho isso, e levar uma história que a gente sabe que não é verdadeira adiante. E ainda tem também a injúria, que é ofender. Esse nem precisa ser divulgado para muita gente, pode ser direto para a pessoa, individualmente ou num círculo pequeno aí de pessoas, que eu possa efetivamente ofender essa pessoa, injuriar essa pessoa. E isso só ela é que vai saber efetivamente a dor que ela vai sentir, e como que ela vai reagir. Então isso é muito sério. A gente tem um direito enorme, um direito que a Constituição acreditou na nossa maturidade, que a gente deve utilizar esse direito nas nossas relações pessoais, nas nossas relações sociais e, sobretudo, nas nossas relações políticas, nas nossas relações acadêmicas, com os nossos vamos dizer, nossos representantes. Então, o direito de debater uma questão nacional, de debater um problema político, de expedir uma opinião sobre um projeto de lei, isso a gente precisa fazer mesmo. Mas aí a gente está no campo do debate, de uma discussão com argumentos e não na ofensa pessoal a quem quer que seja. E isso, efetivamente, a Constituição não nos assegura. Então, hoje, no momento que a gente assiste o tempo todo, desde grosserias mesmo, de falta de educação, até mesmo situações gravíssimas que beiram aí ao bullying, ao racismo, à homofobia, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Que isso é muito sério, isso ofende as pessoas, destrói com a vida das pessoas, e isso precisa ser superado e começa por cada um de nós. Então a Constituição tem um universo de proteção super bacana, importantíssimo para romper com aquele período da ditadura, em que a gente tinha limitações para se manifestar, mas hoje a gente tem que fazer isso com responsabilidade. Direito algum vem desacompanhado de uma boa dose de responsabilidade. Então, nós ficamos pensando em o que a gente poderia fazer ou fornecer de dica para que alguém possa exercer de forma tranquila, sem ter problemas com a justiça no campo criminal ou mesmo na responsabilidade patrimonial, ter que indenizar os outros por um dano causado. A dica principal que a gente sempre reforça é: se coloque no lugar do outro. Se você conseguir
responder para você mesmo que aquilo que você pretende falar não vai ofender ninguém, então pode falar à vontade, né? Pode se manifestar, pode escrachar, fazer piada, tudo, mas antes disso, né, usar o que a gente chama de empatia, né? Se coloque no lugar. Nós estamos falando aqui muito no campo individual, da pessoa, do cidadão, né? E essa liberdade de expressão, ela se estende para outros meios também, para além da gente, individualmente falando. É importante que a gente pense nos meios de comunicação, né, na atividade jornalística, né, que também exerce esse direito de expressão sem censura prévia, né? Isso é mandamento constitucional, né? Quando os meios de comunicação social utilizam esse direito para informar, né, para manter a população consciente, né, sabedora ali dos problemas sociais, políticos, econômicos, é exercício da liberdade de expressão. E isso a gente precisa defender, especialmente se a gente tiver uma posição autoritária tentando limitar esse direito, né? Por isso que a gente defende em qualquer situação primeiro o direito, né, e depois as limitações em relação a ele, né? De qualquer forma, o momento hoje é de muita irresponsabilidade por conta de fake news, né? As notícias falsas estão espalhadas o tempo todo e por todos os meios, né, e canais, e a gente também tem que, ao exercer o nosso direito individual de expressão, de manifestação do pensamento, né, refletir um pouquinho antes de sair reproduzindo, né, tudo que a gente encontra pela frente. Né, a grande questão hoje, né, é exatamente essa, né? Eu ter o senso crítico de pegar uma informação, né, verificar uma notícia, saber identificar ou procurar meios para descobrir se ela realmente é verdadeira ou não, né? Caso eu embarque numa canoa furada de sair reproduzindo, né, uma opinião que não é verdadeira, eu também vou praticar, né, às vezes crimes e às vezes também, né, ter que reparar danos contra alguém, né? Então é super bacana, é um direito absolutamente fundamental na vida de todos nós, né? A gente precisa desse direito, né? A gente quer poder e a gente tem o direito de o tempo todo manifestar o nosso sentimento, né, tanto de apreço como não, né? A gente quer expressar alegria, quer expressar amor, quer expressar sentimentos de modo geral, né? Então isso a gente precisa defender, desde que isso obedeça a esses limites. Pois é, pessoal, por hoje é só esse tema, liberdade de expressão, mas nós teremos outros temas que serão discutidos aqui futuramente, nesse espaço que a PUC nos reserva, para falar diretamente com vocês, né? Aguarde aí, acompanhe as redes sociais, o Facebook, e vamos nos atualizando e discutindo, né? Conversando que a gente vai construindo uma cultura jurídica, construindo uma cidadania mais eficaz, eficiente para garantir os nossos direitos.